Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a partir do versículo 14, capítulo 3, a partir do versículo de número 14. Ouçamos com atenção e acompanhemos essa leitura. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Amém. Até aí a leitura da palavra de Deus. Nós iremos orar mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor sobre o entendimento e aplicação destas palavras. Senhor, nós te damos graças porque temos esta carta para a nossa edificação, preservada pelo teu Espírito e que chegou até nós. Com ela nós aprendemos a teu respeito, Senhor. Com ela aprendemos a respeito da tua igreja. Com ela nós aprendemos a como devemos nos conduzir na tua casa, na tua igreja e na vida em sociedade. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos instrua na tua palavra, nos edificando, nos dando entendimento, sabedoria, discernimento, para conhecermos mais o Senhor e a obra que tu tens realizado no mundo, em especial sobre nós, a tua igreja, para que sejamos fortalecidos, para que sejamos plenos do teu Santo Espírito, para que sejamos capacitados a sermos aquilo que o Senhor estabeleceu para que fôssemos, nas nossas funções, Senhor, como filhos, maridos, esposas, cidadão, servos do Senhor, que o Senhor nos capacite a sermos verdadeiros servos do Senhor e que aquilo que é o mais importante da nossa vida, para o qual o Senhor nos fez, que é te adorar, exaltar o teu nome, sermos tementes e reverentes e obedientes à tua palavra, que o Senhor nos capacite, nos fortaleça, para honrarmos e engrandecermos o teu santo nome. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, eu creio que todos nós devamos estar lembrados do início desta carta, desde o capítulo 1, quando o apóstolo Paulo dá instruções a Timóteo a respeito daquilo que ele é enquanto apóstolo, enquanto comissionado pelo próprio Deus. E no capítulo 1, nós nos deparamos, a partir do versículo 3 e do versículo 4 do primeiro capítulo, a respeito da razão pela qual o apóstolo Paulo
havia viajado para a Macedônia e deixado o seu filho na fé, Timóteo, para cuidar daquela igreja. Esse registro é encontrado no verso 3, conforme me referi há pouco, e no verso 4, quando ele diz: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Esse, portanto, é o registro que nos apresenta a razão pela qual o apóstolo Paulo havia encarregado Timóteo para cuidar daquela igreja enquanto ele estava ausente. Aqui na leitura que fizemos do verso 14 é diferente. A razão que ele apresenta não é a razão pela qual ele deixou Timóteo a cuidar da igreja de Éfeso, mas é a razão pela qual o apóstolo Paulo escreveu esta carta, estando ausente de Éfeso, e Timóteo, com toda certeza, cuidando e pastoreando este rebanho por mandato do próprio apóstolo Paulo. Diante desse registro claro aqui do verso de número 14, deste capítulo de número 3, nós podemos observar e fazer alguns questionamentos. O primeiro deles, por que que Paulo não deu instruções mais detalhadas a Timóteo antes dele viajar? Segundo questionamento, por que Paulo dá orientações a Timóteo sobre questões que se esperaria ser do conhecimento dele, de Timóteo, como, por exemplo, os papéis e posturas dos homens e mulheres no culto público, ou as qualificações dos oficiais da igreja? Por que é que o apóstolo Paulo já não deu estas instruções previamente? E por que é que ele teve que falar de questões que um pastor experiente como Timóteo, apesar de jovem, já deveria saber? Afinal de contas, ele era discípulo do apóstolo Paulo. Já nesse tempo, ele havia convivido largamente com o apóstolo, aprendido a respeito das questões eclesiásticas de governo de igreja e do culto público. Então, por qual razão o apóstolo Paulo escreve esta carta? Esta é uma pergunta importante. Se os irmãos abrirem 1 Tessalonicenses 3:2, os irmãos vão perceber que, apesar da tenra idade, de fato, Timóteo era um pastor experiente. Em 1 Tessalonicenses 3:2, o texto nos diz o seguinte: e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. Diz o apóstolo Paulo, até aí é o suficiente. Portanto, ele mais uma vez dá instruções a Timóteo para que permaneça em Tessalônica, na igreja aos Tessalonicenses, para que ele venha a dar orientações àquela igreja. Portanto, era de fato, apesar de ser um jovem pastor, um homem já bastante experiente. Muito bem, as respostas para essas duas indagações podem ser, entre outras,
as seguintes. Pode ser que de fato Paulo tenha viajado às pressas e não tenha dado tempo dele dar orientações a Timóteo para conduzir apropriadamente aquela igreja que tinha problemas relacionados aos falsos mestres. Pode ser que tenham surgido novos problemas e o problema tenha se agravado. Por esse motivo, foi necessário o envio de uma carta. Mas o fato é que nós não sabemos, são meras conjecturas. O texto bíblico não nos diz nada a respeito disso. O que nós sabemos de fato é aquilo que tem o registro na palavra de Deus. Apesar desta carta ser uma carta pastoral, conforme temos visto, ou seja, 1 Timóteo, 2 Timóteo e a carta escrita a Tito, são cartas conhecidas como pastorais. Como era costume, todas estas cartas eram lidas publicamente na igreja. Portanto, ela não servia de advertência apenas para o jovem pastor Timóteo, mas para toda a igreja. Todos iriam ouvir as exortações, as admoestações que aqui estão registradas. Por isso que era importante o apóstolo Paulo dar estas instruções. Em segundo lugar, Timóteo parecia ser bastante inseguro e tímido. E provavelmente os falsos mestres estivessem desprezando o seu ensino e a sua autoridade enquanto um jovem pastor. Talvez seja esse o motivo pelo qual Paulo apresente sua autoridade apostólica desde o início da carta, mostrando que de fato o apóstolo Paulo era o embaixador de Cristo, comissionado pelo próprio Deus. Sendo assim, Timóteo havia sido legitimamente autorizado a fazer admoestações com autoridade derivada do próprio apóstolo Paulo, que era o embaixador de Cristo e tinha essa autoridade de deixar alguém naquela igreja o representando, com a autoridade do próprio apóstolo Paulo. E os ouvintes, portanto, de Timóteo, precisariam reconhecer estas coisas e respeitá-lo e honrá-lo e estarem sujeitos às suas instruções. Vejamos do registro bíblico algumas informações que nos ajudam a ter este entendimento a respeito da postura da igreja para com Timóteo. Primeiro, algumas fraquezas espirituais. Os irmãos não precisam necessariamente acompanhar, mas eu trago aqui alguns registros. Alguns deles, inclusive, chegamos a ver quando estudamos a primeira carta aos Coríntios, lá no final, capítulo 16. Primeiramente, eu registro nesta mesma carta, 1 Timóteo 4, 12 a 16, que diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina.
Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Portanto, fica claro aqui a insegurança de Timóteo. Embora sendo discípulo, um filho amado do apóstolo Paulo, e já ter uma longa experiência como um pastor, ele precisava do estímulo do apóstolo, pois aparentemente ele estava bastante desanimado e a igreja não se sujeitava às suas orientações, às suas instruções, ao seu ensino. Então era necessário que o apóstolo Paulo levantasse, digamos assim, a Timóteo, estimulasse, não com autoajuda, mas demonstrando que de fato ele era servo do Senhor e que tinha autoridade apostólica por trás dele, para que ele não se desanimasse. Um outro registro é encontrado na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 6 a 8, que diz assim: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Mais uma vez, o apóstolo Paulo admoesta e exorta a Timóteo a que ele não se envergonhe do Evangelho, que ele tenha ousadia de pregar, pois o que ele pregava era a palavra de Deus e ele era um servo do Senhor, que tinha as qualificações necessárias para o cumprimento do seu ministério. E por último, embora haja mais registros, mas para fique claro aos irmãos, 1 aos Coríntios 16, conforme fiz referência há pouco, versos 10 e 11, 1 aos Coríntios 16. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, ó Coríntios, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Enfim, de fato, o jovem pastor Timóteo era alguém bastante inseguro, talvez devido à sua juventude, talvez pelo próprio temperamento e caráter deste jovem pastor. Mas não somente espiritualmente era um jovem de fraquezas, mas também fisicamente. Os irmãos devem estar lembrados, é um texto bastante conhecido, nesta primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, ele faz um registro breve, no verso 23 do capítulo 5. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Era um jovem também doente. Portanto, irmãos, estas coisas são importantes para que nós possamos perceber que, seja qual for o pastor da igreja, ele tem suas fraquezas, ele tem suas debilidades, e muitas vezes ele se desanima com um trabalho de evangelização, trabalho de discipulado, com um trabalho de pregação, com um trabalho do serviço na obra do Senhor, apesar de ser quem ele era. Então, esta é uma primeira observação importante, porque é um pastor que cuida do rebanho, que tem suas qualificações e suas competências, entretanto, sujeito também a fraquezas, necessitando
do auxílio da igreja, do incentivo dos irmãos para o cumprimento do seu serviço. Isso também nos desperta para a seriedade do trabalho pastoral. Afinal de contas, não é um simples professor de uma universidade ou de uma escola, ou seja lá do que for. É alguém que cuida da igreja do Senhor. Portanto, isso requer muita seriedade por parte daqueles que são dirigentes. E isso se encaixa perfeitamente no contexto deste capítulo, pois o contexto deste capítulo, conforme vimos, vai tratar dos ofícios na igreja, da sua liderança, presbíteros e diáconos. Portanto, presbíteros e diáconos também estão sujeitos a fraquezas, a desânimo. E eles precisam contar não somente com as orações da igreja, mas também com o incentivo, com a compreensão, a misericórdia e tudo que é devido para aqueles que servem ao Senhor. Portanto, esta é a primeira lição que podemos obter deste simples registro do versículo 14 e do versículo de número 15. Observem que os versos 14, 15 e 16 são os últimos versos deste capítulo e que aparentemente não tem relação com a sessão anterior, que falou de presbítero e diácono. Entretanto, estes versos finais, eles formam uma ponte, um elo de ligação entre tudo aquilo que o apóstolo Paulo vem falando, capítulo 1, capítulo 2 e parte do capítulo 3, com aquilo que ele vai passar a falar no capítulo 4. Portanto, é como uma ponte que liga estas duas partes da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo e que serve também de sustentação, de firmeza para tudo aquilo que foi instruído e para tudo aquilo que a igreja será instruída no verso posterior. Observemos, portanto, já com este entendimento, estes versículos com os quais nos deparamos aqui. Versículo de número 14, observe. Escrevo-te, diz o apóstolo Paulo a Timóteo, escrevo-te estas coisas, esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Por que é que o apóstolo Paulo, voltando àquela indagação inicial, escreve esta carta? Além dos motivos pelos quais nós já procuramos dar aqui, isso mostra a soberania de Deus sobre a igreja e sobre o seu povo. Houve uma circunstância na igreja de Éfeso, com a viagem do apóstolo Paulo, com a permanência de Timóteo para pastorear aquele rebanho, através da qual foi necessário que ele escrevesse esta carta. E por incrível que pareça, essa carta que foi escrita a Timóteo, dos meados do século I, chegou à igreja de Braga. Chegou até nós. E nós temos conhecimento desse registro aqui, para que saibamos nos conduzir na casa de Deus. Então, observe
a sabedoria de Deus e a sua soberania, circunstâncias foram criadas para que fosse necessário este escrito, apóstolo Paulo escrever esta carta, dando instruções a Timóteo e à igreja de Éfeso, e estas instruções chegaram até nós, para que saibamos nos conduzir na casa de Deus. Isso nos mostra que a palavra de Deus, de fato, ela é eterna, e que a sua igreja também permanecerá até os fins dos tempos. E toda a igreja, não somente aquela, mas esta, e todas as demais, tem a palavra de Deus registrada e preservada para que saibamos nos conduzir, sendo nós casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. Uma outra coisa também que nos ensina estes simples versos aqui descritos, é que o apóstolo Paulo, apesar de apóstolo, apesar de ter sido comissionado pelo próprio Deus, ter visto o Senhor, ter sido qualificado e capacitado pelo Espírito Santo para ser o que ele era, o embaixador de Cristo, com a autoridade que ele tinha, a ponto de realizar sinais e prodígios extraordinários, era um homem como eu e você, também que dependia de Deus, absolutamente, e da sua soberania. Observe que ele diz: escrevo-te estas coisas esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Se eu tardar, por quê? Porque ele não tinha certeza a respeito do seu futuro, a respeito das coisas que lhe sobreviriam. Apesar de apóstolo, ele não era um homem que tinha um conhecimento de todas as coisas e estava sujeito a todas as coisas que nós estamos sujeitos: enfermidades, morte e outras coisas próprias da vida. Era um homem comum, apesar de suas capacitações, mas ele não tinha certeza. Em vários momentos nas Escrituras e nas suas cartas, nós vamos perceber isso. Nós inclusive já vimos lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, também se referindo a Timóteo. Ele não tinha certeza, e no capítulo 16 de 1 Coríntios, a respeito do que ocorreria em sua vida. Então, a sua expectativa poderia ser frustrada. Portanto, as suas expectativas também podem ser frustradas, a minha, de todos nós. Nós podemos fazer planos, mas o cumprimento desses planos estão nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Daí a necessidade de confiança, de fé, de que Ele sabe o que faz. Nós não sabemos, mas Deus sabe o que faz. O importante disso tudo não são os planos se cumprirem em nossas vidas, mesmo os bons, os desejados por nós, mas é que permaneçamos firmes em cumprir aquilo para o qual Deus nos fez. É por isso que estes versos são importantes, e por isso que esses versos estão colocados aqui entre metade da carta de um lado e outra metade do outro. Serve-nos de sustentação, se não observemos, para que, se eu tardar, fiques ciente, ou acates, pode ser esta a tradução, ou saibas, de como se deve proceder
na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Os irmãos, não sei se perceberam, mas nós fizemos a leitura continuada hoje no livro de Gênesis, no capítulo 28, onde Jacó fala a respeito da casa de Deus. A casa de Deus, obviamente, não são estas paredes. A casa de Deus não é um prédio, uma construção feita por mãos humanas. A casa de Deus é formada por pedras vivas que somos nós. A casa de Deus é formada por pessoas, como eu e você, pessoas frágeis, pecadoras. Mas é isso que é casa de Deus, para se referir à família. Os irmãos devem estar lembrados que no verso 3, no verso 4 e no verso 12 deste mesmo capítulo, o apóstolo Paulo vai falar a respeito do ofício de presbítero, do ofício de diácono, e vai fazer referência à casa de cada um deles, para que esta casa esteja em ordem, para que eles sejam de fato oficiais qualificados. Vejamos, portanto, verso 4 desse mesmo capítulo, falando a respeito do ofício de presbítero. Observe o verso 4 deste capítulo 3. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Mais uma vez a palavra casa é aqui apresentada. Inúmeras vezes no Antigo e no Novo Testamento se fala da casa, da família. E esta casa do oficial precisa ser bem governada. Os seus filhos devem ser criados com disciplina e com respeito. O verso 5: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus, que é referida, conforme os versos que lemos, como casa de Deus. A casa de Deus é a igreja de Deus, é a família de Deus. E observe que é um reflexo de como nós nos conduzimos em nossas casas, em nossos lares. Se os nossos lares não são fortes e bem conduzidos, a casa de Deus será um fracasso. Uma coisa está relacionada à outra. Nós não podemos ter famílias desestruturadas e uma igreja forte. É impossível. Nós temos que ter famílias bem fortalecidas, cujo cabeça, de fato, seja um modelo para a família e um modelo para a igreja, um exemplo. Deus não nos ensina a sermos hipócritas, como infelizmente há e se vê em muitas igrejas. É uma coisa em casa e outra coisa na igreja. Esta não é a vontade de Deus. Portanto, o oficial presbítero deve saber se conduzir em sua própria casa, para que ele saiba se conduzir na casa de Deus. O oficial diácono também, observe o verso 12 desse capítulo de número 3. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Então, da mesma forma, semelhantemente, o diácono, e por tabela sendo estes modelo, toda a igreja, todos os homens, em especial aqui nesta referência, devem saber se conduzir no seu próprio lar, para que se conduza bem na casa de Deus. Observe que, voltando então aqui para o versículo de número 15, ele diz: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade.
Se tardar, de fato, voltando ao que foi dito anteriormente, o apóstolo Paulo, ele vai tardar, ele não vem à igreja de Braga. Na verdade, ele não vai tardar, ele não vem de fato. Mas o registro bíblico tem tanto peso, tanto valor, quanto as palavras proferidas da boca do apóstolo Paulo. As palavras que saíram da boca do Senhor Jesus Cristo, da boca do apóstolo Paulo, e que aqueles homens viram e ouviram, não tem maior peso do que estas palavras aqui registradas. Elas têm o mesmo peso de autoridade. É através dela que nós seremos conduzidos a uma vida cristã autêntica. Às vezes nós menosprezamos o escrito bíblico, como se fossem meras letras, meras palavras. Mas tudo que nos é ordenado aqui, nestas letras, nestas palavras, é boca de Deus, é palavra de Deus. Observe que a instrução dada por carta tem o mesmo peso para Timóteo e para a igreja de Éfeso, quanto teria se o apóstolo Paulo estivesse lá presente falando, assim também para nós. E é por isso que você, meu irmão e minha irmã, todos nós, precisamos ler esta palavra. Não podemos ficar na dependência dos outros. YouTube, ou da própria igreja, que é fundamental, importante, sem dúvida nenhuma. Mas nós precisamos também ler o texto bíblico. Timóteo certamente recebeu e leu, e depois transmitiu à igreja. Nós precisamos ler a palavra de Deus. É autoridade para a nossa vida, para que saibamos nos conduzir na vida como um todo e como igreja do Senhor. Observe que ele diz, para que saibais como se deve proceder na casa de Deus. Agora é casa de Deus, não é a própria casa, conforme o verso 3, 4 e 12, referida ao presbítero e ao diácono. É casa de Deus, portanto a responsabilidade é maior. A casa é de Deus, Ele é o proprietário, portanto é Ele que sabe como nós devemos nos conduzir na casa dele. A casa é dele. Você não deixa nenhum visitante, mesmo que parente seu, se conduzir em sua casa de acordo com o seu hábito na casa dele. Você certamente tem algumas regras, alguns princípios básicos próprios do seu lar, da sua casa, porque ela é a sua casa. Ninguém pode chegar na sua casa e dizer, olha, muda o quadro daqui para lá, tira esse televisor, bota ali o sofá e outras coisas mais sérias, porque a casa é sua, é a sua casa. Agora imaginemos, sendo a igreja casa de Deus. Se é casa de Deus, é Deus quem vai dizer a maneira pela qual nós devemos nos conduzir. E o que diria então de quando no ajuntamento solene? Será que nesse ajuntamento nós devemos dar instruções próprias da nossa cabeça, ou da nossa denominação, ou da nossa religião, ou do nosso entendimento, ou das nossas ideias? Ou é o próprio Deus que vai nos instruir em sua palavra? Se a nossa religião, a nossa denominação, a nossa igreja, de fato,
segue os princípios da palavra de Deus, devemos nos submeter, pois é instrumento de Deus para o nosso bem, para nos dar o entendimento, para que saibamos nos conduzir na casa de Deus. Então, primeira lição: a casa é de Deus, não é sua. É sua por tabela, porque você é filho de Deus, é filha de Deus. Mas é um filho que respeita as ordens da casa. É um filho que se submete ao Senhor da casa, ao marido da igreja, que é a sua esposa. É o mesmo princípio do lar, é aplicado na igreja. Agora imaginemos se no lar as coisas se invertem, conforme as funções estabelecidas para cada um. Nós sabemos que há igrejas onde a liderança é exercida por pessoas incapacitadas, sejam homens ou mulheres, e aí fazem como quer, de acordo com o contexto social no qual se vive, de forma a agradar as pessoas e atrair gente. Ou às vezes o papel é completamente invertido daquele que é estabelecido aqui no que diz respeito ao ministro da palavra, ao ministro do serviço, que é conduzido por uma mulher. Como será a condução da sua casa? Se na igreja é dessa forma, a sua casa certamente será. É por isso que nós não cremos e não entendemos como ser abençoado por Deus quando as coisas são invertidas. Nós voltamos para aquele princípio, aquelas instruções que nos são dadas em Gênesis 3, a queda, conforme nós já vimos. É a igreja do Deus vivo. Por que Deus vivo? Porque o único Deus vivo é o único Deus existente, autoexistente, que é o Deus Pai do Senhor Jesus Cristo. Não existe outro Deus. Os outros deuses, conforme cantamos hoje no Salmo, são mortos porque nem existem. Não tem como servir a um Deus que não ouve, que não vê, que não fala, que não cheira, conforme o cântico do Salmo 115, que cantamos na nossa liturgia. O único Deus vivo e verdadeiro é o Senhor a quem servimos, não há outro. Não se iluda pelo fato das pessoas falarem Deus, Deus e Deus. Só existe um Deus vivo e verdadeiro. Se não for o Deus Pai do Senhor Jesus Cristo, aquele que derramou do seu Espírito e que é o dono da casa, não existe mais de um dono, é só Ele, não é o Deus vivo. O nosso Deus é o único Deus vivo e verdadeiro. Nós devemos ter muito cuidado. Estava conversando recentemente com Cibele e com um irmão presbítero que eu tenho muita consideração, não é? A respeito dessas lutas políticas que são importantes, de agendas onde há uma defesa que está em sintonia no que diz respeito às questões éticas e morais. E aí a gente se soma aos cristãos de uma forma geral para combater ou para estimular, né, um governo, uma política mais conservadora, digamos assim. Mas nós devemos estar com os ouvidos e os olhos abertos, porque às vezes essas misturas, elas acabam tirando as diferenças que são sérias. E ele me falava a respeito de que hoje não se fala mais das nossas diferenças bíblicas,
a respeito do catolicismo romano, que continua sendo o mesmo, não se iluda. Podemos ter pautas semelhantes e podemos lutar por elas, é verdade, por exemplo, questão do aborto, etc. Mas temos muito cuidado, porque a tendência é sucumbirmos e estas coisas, essas diferenças que são sérias, se dissiparem. Então devemos ter muito cuidado com isso. As diferenças são sérias, porque nós servimos ao Deus vivo e não a Virgem Maria. Outras coisas mais que estas pessoas defendem, devemos respeitá-las, devemos procurar argumentos bíblicos, não é? Com temor e tremor, com amor no coração, mas nós não podemos fechar os olhos. Por quê? Porque a igreja é a igreja que tem um dono, não é uma dona. É a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Coluna poderia ser traduzido como uma firmeza, porque o fundamento da igreja é Cristo. O apóstolo Paulo, a gente já viu, ele vai nos falar a respeito disso no capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios. Então a gente prega, a gente proclama o evangelho sobre o fundamento que é Jesus Cristo, não há outro fundamento. Mas observe o que é a igreja. A igreja está firmada, por isso que ela é coluna e baluarte, ou seja, ela se assenta na verdade. E a verdade só existe uma, não existe mais de uma verdade, só existe uma verdade. E o Senhor Jesus Cristo é a verdade, tudo que Ele fala é a verdade, a sua palavra é verdade, porque é proferida da boca dEle, Ele é verdadeiro. E não há divergências entre o que Jesus é e o que o Jesus fala. Há uma plena sintonia. É a verdade de Deus, sem sombra de dúvidas. E a igreja é a única instituição, digamos assim, divina e não humana, na qual a verdade está alicerçada, porque aqui se proclama o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não são nas universidades, especialmente nos dias de hoje, nas escolas, no trabalho, é na igreja. Igreja é a assembleia dos eleitos que se reúne. E quando fala igreja, são as igrejas locais e que tem relação também com a necessidade de nos reunirmos para a adoração. Não basta dizer, não, a igreja é invisível. Eu estou nela porque eu sou um eleito, e ficar em casa e se acomodar, porque essa diferença é na perspectiva, mas igreja só existe uma, não existem duas igrejas. E é na igreja que a palavra de Deus é proclamada. Paulo estava a se dirigir a Timóteo e a igreja, ou as igrejas locais de Éfeso, igreja que tem um CEP, um código postal. Essa é a igreja coluna e baluarte da verdade. O apóstolo Paulo, ele fala a respeito disto, lá na sua carta de Tito, no verso 1, do capítulo 1, observe: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Cristo Jesus, de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. A verdade
cuja consequência que leva essa ideia à piedade. A piedade decorre da verdade. E nós vamos perceber que a piedade, ele vai fazer referência logo em seguida, é uma vida de consagração, de reverência, de temor a Deus. Ou seja, o que Paulo quer nos dizer é que é na casa de Deus que nós adoramos, na casa de Deus que nos reunimos para reverenciá-lo, porque é na igreja que a verdade é firmada. Observemos, portanto, o verso 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aparentemente, o que é que isso tem a ver? Parece que Paulo entra aí numa outra questão que não tem nada a ver, porque tudo que ele vem falando até o presente momento diz respeito à piedade, uma vida pia, desemboca tudo na vida cristã, a fé cristã, o padrão, conjunto de verdades encontradas na palavra de Deus, vai desembocar numa vida pia, de piedade, de reverência, de temor a Deus. É isso que é piedade. É uma vida devota, é uma vida de adoração. E a verdade nos conduz a uma vida de devoção, de consagração. E isso já se encontra na igreja. Isso se firma, se fundamenta na igreja, que proclama a Cristo. Se não, vejamos, evidentemente grande é o mistério da piedade, 2 pontos. Aqui vem a coisa mais extraordinária que um homem pode ter. Mais extraordinária. E serve para reforçar a ideia que nós aprendemos no nosso catecismo, que nos diz o motivo pelo qual Deus nos fez, para a adoração. É isso que a palavra de Deus nos ensina quando fala de vida pia, piedosa. Você é uma mulher, um homem piedoso, pois tudo deve conduzir à piedade, à devoção. Não um fanático, mas um devoto. A gente vê tanta gente devota a deuses falsos, não é? Aos santos, e é uma devoção que dá inveja, viu? É uma coisa assim extraordinária, levam a sério mesmo. Mas nós estamos falando do Deus vivo, nós estamos falando da verdade, não de fake news religiosa, mas da verdade. Então observe o que é que ele diz. Eu vou ler mais uma vez. Evidentemente grande, ele diz que é grande esse mistério da piedade. E mistérios, irmãos, sabem, não é uma coisa que está oculta, mas que estiver oculta, mas que já foi revelada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mistério oculto, nós já lemos na nossa liturgia também a respeito disso. O mistério que estivera oculto nos foi revelado em quem? Na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não é que o Senhor Jesus Cristo já não fosse prometido no novo, mas quando ele veio, é que aquilo que outrora não se sabia propriamente quem era, como seria, quando ele veio, se faz luz, passamos a ter conhecimento e uma fé objetiva naquele que já veio, que se revelou, o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler apenas um capítulo a respeito dessa verdade revelada do Evangelho. Vamos ler Romanos, no capítulo 16, 25 a 26, que diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo,
conforme a revelação do mistério guardado em silêncios nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre as nações. Observe que ele fala a respeito do mistério revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, em especial quando a palavra de Deus ela é pregada. Vamos ver também, apenas para reforçar essa ideia, o que nos diz Efésios, no capítulo 3. Vamos ler até o verso 9, do verso 3 ao verso 9, Efésios 3, de 3 a 9. Diz o apóstolo Paulo: pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, e assim ele continua. Então é sobre este mistério que ele fala na pessoa do Senhor Jesus Cristo revelado e proclamado quando pregamos o Evangelho. Este é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, agora ele vai descrever. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Aqui fica mais do que claro que ele está a falar da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. É o mistério da piedade. Observe, aquele que foi manifestado na carne. Ele fala aqui da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele é chamado de Deus vivo. Os deuses dos pagãos, ou os deuses que não são Deus coisíssima nenhuma, eles não têm qualquer relação com as pessoas, de intimidade, de instrução, de consolo, de paz, nenhuma. O nosso Deus, ele se encarnou, ele veio e conviveu conosco. É o Emmanuel, Deus conosco. Enquanto os falsos deuses não tinham qualquer relação, o nosso Deus, ele não somente é transcendente, mas ele é imanente. Ele habita conosco, ele está em nós. Ele vive e convive conosco, por isso que nós somos chamados de casa de Deus. Ele habita na igreja, com o seu povo. Então veja a distinção, a diferença da piedade. A piedade se revela quando Deus está no nosso meio, quando Ele habita conosco. Deus, o Emmanuel, habitou, tabernaculou entre nós. É por isso que o apóstolo Paulo fala que Deus, em outra versão é Deus. A maioria dos manuscritos trazem Deus foi manifestado na carne, o que mostra a divindade do Senhor Jesus Cristo. Mostra a sua encarnação, a sua humanidade, mas ao mesmo tempo a sua divindade.
Deus foi manifestado na carne. Pode ver as versões mais antigas aí. É Deus, conforme os manuscritos mais antigos. Deus foi manifestado na carne. Foi justificado em espírito. Aqui ele fala da sua ressurreição, quando o Espírito Santo vindicou a sua obra como o cumprimento da justiça. Ele veio em carne, ele morreu, mas ele ressuscitou. Foi justificado em espírito. Não é o mesmo sentido em que nós somos justificados, mas é no sentido de que ele foi vindicado. Ele de fato provou com a sua ressurreição a sua inocência e o seu pagamento por nós. Contemplado por anjos. Aí uma discussão a respeito desse episódio, mas se refere da sua ascensão, quando de fato ele foi contemplado nos céus pelos santos anjos. Pregado entre os gentios. O apóstolo Paulo não fala aqui dos judeus, ele fala dos gentios, porque esse é um mistério. Os gentios fazem parte também, juntamente com os judeus crentes, do plano de Deus. Ele vai falar isso em Efésios capítulo 2, lá no finalzinho. Crido no mundo pela proclamação do evangelho e recebido na glória. Ele fala, portanto, do mistério da piedade como o Senhor Jesus Cristo, a sua obra, sendo ele Deus, se encarnou, ressuscitou, foi pregado e foi recebido na glória. Esse texto encerra toda a primeira parte, porque conforme já me referi, ele vai desembocar na glória do próprio Deus, na ascensão e glorificação do Senhor Jesus Cristo. A sua exaltação à direita de Deus, como fala Atos 7,56. Ele foi exaltado. Estevão fala disso. Portanto, igreja, é para isso que nós servimos. Essa é a razão pela qual nós nos reunimos aqui. Aqui é onde tem firmada a verdade de Deus, quando proclamada com fidelidade, para o nosso bem, para o bem das famílias, porque nós somos casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. Portanto, nós devemos levar a sério, com seriedade isto, por tudo que o Senhor Jesus Cristo é e por tudo que o Senhor Jesus Cristo fez. É nele que nós vamos encontrar a verdade. E é na igreja que esta verdade é afirmada. E é assim que nós seremos de fato fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então que Deus nos abençoe e nos edifique com estas palavras do apóstolo Paulo. E que estas verdades sejam digeridas por nós, sejamos de fato alimentados e vivamos na prática essa vida de piedade que glorifica o nome de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém.